Olá pessoal, meu nome é Dmitry Cosma, eu sou o criador do canal Livros e Ideias e tenho o objetivo único e simples de fazer algumas resenhas com vocês, comentando os livros que eu li. Eu já expliquei na introdução desse canal que eu trabalhei muito nessa vida e um dia eu tenho que descansar. Eu descanso carregando um pouquinho de pedras, mas são pedras leves que me dão muito prazer, né? Que é o hábito da leitura. Além de pequenos projetos que eu estou desenvolvendo ainda, apesar da idade, né? Eu desenvolvi o hábito da leitura e estou levando muito a sério. Não é um trabalho, é um prazer, esse hábito da leitura. Então, pessoal, eu criei esse canal para estimular as pessoas ao hábito de leitura e indicar alguns livros e comentar alguns livros. Se você se interessa por leitura, por favor, já vão dando um pequeno like aí para nós, é muito importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e divulguem este vídeo para os seus contatos nas redes sociais. É muito importante que seja divulgado para que esse canal me dê até motivação e para que eu continue produzindo conteúdos que saem daqui de dentro, que são conteúdos efetivamente que eu faço com muito gosto, é isso que eu quero dizer. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma obra de Chico Buarque de Holanda. Mas Chico Buarque não é um compositor? Claro, é um compositor muito famoso. Eu, quando adolescente, adorava as músicas do Chico. Ele tem mais ou menos a nossa idade, talvez seja um pouquinho mais velho, mas eu adorava muito as músicas do Chico. Para mim, e as fases também, né? Tem a fase do romantismo das músicas do Chico, depois ele partiu um pouco pelas músicas de protesto, e ele sofreu na carne os efeitos da ditadura militar que a gente teve. E começou em 64, né? É isso? E que provocou, inclusive, o exílio do Chico. Mas o Chico também é escritor. Então ele lançou em 2021 um livro, Anos de Chumbo. Bem, esse livro eu posso esperar antes da leitura, pensei. Posso esperar o que desse livro? Uma crítica à ditadura, talvez uma história que realce os malefícios da ditadura, as dificuldades por que os artistas passaram e tudo isso. Mas, na verdade, o Anos de Chumbo tem um outro pequeno título lá em letras muito pequenas. Anos de Chumbo e Outros Contos. Na verdade, Anos de Chumbo apresenta 8 contos. Eu vou falar o nome, eu preciso ler para não esquecer nenhum. E depois nós vamos comentar um pouquinho de cada conto. Então tem o primeiro conto, é O Meu Tio, depois O Passaporte, Os Primos dos Campos, Cida, Para Clarice Lispector com Candura, O Sítio e Os Anos de Chumbo. Então são contos curtos que o leitor não tem uma relação entre um conto e outro, mas o leitor vai poder entender, vai poder entrar e conhecer um pouco o estilo do Chico Buarque como escritor. Vamos então falar um pouquinho sobre cada conto. O primeiro conto é O Meu Tio, é narrado sob o ponto de vista de uma adolescente que tem uma família pobre, que passa por dificuldades, mas tem um tio rico. E esse tio tem muita afinidade com essa adolescente. Ele leva a adolescente para passear, ele dá muitos presentes para a adolescente e aparentemente a família faz gosto dessa preferência, dessa atenção que o tio dá para
a sobrinha, e porque aparentemente ela tem alguns benefícios com essa relação entre tio e sobrinha. Então, no começo fica bem claro que é uma relação amigável, mas depois a gente consegue, depois a gente não consegue entender, é meio ambíguo o final do conto, se tem uma relação mais profunda, se tem sexo envolvido na parada e se essa coisa progrediu e foi para frente. Então, é uma leitura que vale a pena, é um conto interessante. Outro conto que aparece nesse Anos de Chumbo é chamado Para Clarice Lispector com Candura. Então, é uma história que se passou no final dos anos 60 e que um adolescente gira em torno de um adolescente, a mãe desse adolescente trabalha para Clarice Lispector, pelo menos o conto mostra isso, e que ela é especializada em artes plásticas e ela ajuda a Clarice Lispector a recuperar o movimento de uma mão que ela perdeu num acidente. Tá? Então esse adolescente ficou muito impressionado com a personalidade da Clarice, que a mãe contava, não sei se ele tinha algum contato pessoal, acho que ele chegou a ter sim, mas ele não é o mote da história. O caso é que esse adolescente ficou meio obcecado pela Clarice. Essa obsessão chegava a ponto, pessoal, desse adolescente não fazer mais nada, ele só pensava na nossa Clarice Lispector. Então ele fazia o seguinte, ele lia os jornais do dia, todas as publicações, para verificar se saía alguma notícia da Clarice. Então ele destacava, colocava lá na parede do quarto, e quando a crítica era ácida, era contrária à obra da Clarice, ele escrevia para os jornais e revistas para discutir e para contrapor essas críticas. Então é o panorama desse conto para Clarice Lispector com Candura. A gente não pode imaginar se é um amor não correspondido, mas era uma coisa de adolescente. Os adolescentes costumam serem obcecados por alguma ideia, por alguma pessoa. Outro conto que merece citação é o Passaporte. É um artista aparentemente famoso que está prestes a fazer uma viagem de avião. Ele vai a um banheiro e deixa cair o seu passaporte, né? Perde o passaporte, ele não percebe, obviamente, quando ele vai embarcar, ele sente a falta do passaporte. Então fica desesperado, percorre os caminhos que ele fez até chegar na sala de embarque, vai ao banheiro, nada acha, e fica muito preocupado em perder a viagem, porque era uma coisa muito importante, era uma atividade, era uma apresentação que ele iria fazer. Então, ocorre que um hater acha esse passaporte, pessoal, numa lixeira do banheiro. E ele faz o possível para que esse artista não consiga embarcar. Fica o desespero e o prazer mórbido desse hater impedindo o embarque do artista. Primos dos Campos é um conto bem rápido, onde a relação entre primos adolescentes que vão passar umas férias no campo. Então sofrem todas as agruras, principalmente de policiais. Eles são abordados por policiais, eles têm lá uma vida não muito tranquila, não muito calma nessas férias. Mas isso dá lembrança pra gente, né, pessoal? O conto seguinte é a Cida. A Cida é uma mendiga que vive numa praça do Leblon,
e que é acolhida pela sociedade, que levam comidas para ela, que dão atenção para ela, até que passa um homem e consegue efetivamente ter um objetivo forte de ajudar a Cida. Então ele se torna amigo da Cida e tenta ajudá-la, até porque a Cida está grávida. A narração dessa história é muito interessante. Ele procura se aproximar da Cida e fica envolvido nos problemas, né, e na situação social da Cida. O sítio conta a história de um casal que aluga um sítio para passar os tempos de férias, os tempos de reclusão, lá, de reflexão no sítio, e lá eles conhecem o zelador desse sítio, vamos dizer assim, é o transformador da história. Até alguns que você pode confundir com sobrenaturais podem ser observados, e o zelador sempre como uma âncora, como uma linha de conduta para ligar o casal aos acontecimentos. Tá? E o conto que dá nome ao livro, Anos de Chumbo, ele conta a história de um jovem, né, que é filho de um policial, que mora aparentemente numa vila militar. Então eles são vizinhos do major, que tem bastante contato com o pai desse rapaz, desse adolescente. Ele é um pré-adolescente, na verdade, e ele coleciona soldadinhos de chumbo. Então ele faz verdadeiras batalhas com esses soldadinhos de chumbo e procura analisar a situação vigente, né? É uma relação entre o pai e o major, que é uma relação de subordinação, né? O pai é um subordinado ao major, então ele tenta analisar, ele constrói histórias procurando relacionar, e os personagens dessa história são os soldadinhos de chumbo. Bem interessante. Vejam que é um conto que talvez que menos me impactou na história, apesar do nome do livro ser Anos de Chumbo. Apesar do Chico ser muito mais conhecido como compositor, né, músicas famosas, músicas românticas, músicas de protesto, ele sofreu muita censura na época de ditadura, a ponto de ter que, algumas obras, algumas músicas, ele mandou para a censura como um pseudônimo. Quem sabe no futuro a gente faz uma resenha sobre as músicas censuradas pela ditadura. O Chico sofreu bastante. Então ele escreveu algumas obras que eu vou citar aqui. O Estorvo é o primeiro romance. Gira em torno da história de um homem que vive um cotidiano monótono, enfadonho e numa cidade grande. Ele aborda, claro, temas como isolamento, como alienação. Benjamin, esse romance explora a vida de Benjamin Zambraia. É um fotógrafo que vive de suas experiências e relacionamentos ao longo do tempo. Eu não li ainda, mas parece que ela intercala memórias e o presente. Budapeste, talvez seja publicado em 2003, é considerado uma das obras-primas do Chico como escritor. Leite Derramado, 2009, o protagonista é um idoso de classe alta que agoniza num hospital enquanto relembra sua vida, suas histórias. O Irmão Alemão, 2014, explora uma história fictícia em que ele teria um irmão alemão desconhecido e mistura elementos autobiográficos com ficção para criar uma atmosfera, uma narrativa.
E essa gente, 2019, ele fez durante a pandemia, com certeza. É um livro de crônicas. Então, como recomendação final, pessoal, sobre esse livro Anos de Chumbo, do Chico, eu li esse livro para fazer talvez um paralelo, uma comparação que nem precisa fazer, mas é a minha curiosidade. Eu sou um ente curioso, aprendi com meu pai essa curiosidade. Então eu queria saber como que o compositor Chico Buarque conversava com o escritor Chico Buarque. Acho que eu consegui. Eu vou ler pelo menos mais uma ou duas obras do Chico. Eu acho que vale a pena, os contos são muito curtos. Esse também é uma literatura obrigatória em alguns vestibulares agora de para 2024. Vale a pena. É curto e os contos começam, se desenvolvem e acabam sem nenhuma relação entre eles. Então é uma leitura interessante. Se vocês se interessaram pelo assunto desse canal, por favor, faça sua inscrição. Ele é um canal novo, está nascendo agora. Livros, resenhas e ideias. Alguns passeios, algumas incursões que a gente vai fazer em alguns museus, sempre ligado à cultura. Tá? Algumas bibliotecas. Então, por favor, se inscrevam nesse canal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um likezinho, assine o sininho de notificação e, por favor, divulgue muito esse vídeo e esse canal na sua rede social. Muito obrigado, até a próxima, nos veremos em breve. Não se esqueçam que a gente faz uma postagem semanal. Então, toda semana, pelo menos uma postagem, uma resenha vocês vão ter, se vocês forem inscritos nesse canal. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua compreensão. Até logo, grande abraço.